palavra? Ela é lâmpada para os seus pés mesmo? Amém. Então você não anda em escuridão, não é verdade? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta que Paulo escreveu à igreja em Corinto. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Corinto era uma cidade da Grécia, onde havia uma igreja que Paulo havia formado. E ele foi para formar outras igrejas. Paulo era itinerante. E ele então escreveu 2 cartas à igreja de Corinto. 2 cartas que ficaram registradas como sendo canônicas, como sendo bíblicas. E essas cartas são de orientação à igreja local, à igreja em Corinto, mas são cartas também doutrinárias para nós, igreja de Cristo hoje. Nós a temos também como referenciais de conduta cristã. E é por isso que nós vamos meditar hoje, no capítulo 1 de 1 Coríntios, a partir do verso 18. Eu quero falar hoje sobre o que a cruz ainda fala. Ela fala e falará eternamente, mas o que a cruz ainda fala? Quero fechar essa série de mensagens pensando sobre isso junto com você. Diz assim, Paulo de Tarso, inspirado pelo Senhor, no capítulo 1 de 1 Coríntios, versículo 18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. A mensagem da cruz é o poder de Deus para você, meu amado? Amém? É loucura para alguns, mas para nós, como a Ana Paula disse, é poder de Deus. Amém? Por que ela é poder de Deus? Porque ela tem poder de transformar pessoas. 19: pois está escrito: eu destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. 20: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, porque não é possível conhecer a Deus pela sabedoria humana. Visto que na sabedoria de Deus, 21, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Tem alguém aqui que crê por meio da loucura da pregação? Dê um glória a Deus aí bem forte, meu amado. Agradou a Deus nos salvar, glória a Deus. Então nós somos salvos não é pela sabedoria humana, mas é pela fé na loucura da pregação. Loucura para alguns, para nós não. Vamos lá, 22. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Para você e eu que fomos chamados, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E se é verdade na tua vida, diga aí um aleluia bem pentecostal, meu irmão. Aleluia! Texto tremendo, não é? 25. Porque, preste atenção no jogo de palavras de Paulo. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Que versículo! Porque, vou lhe repetir, 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Esse versículo é para você grafar de amarelo aí na sua Bíblia, deixar ele bem destacado. 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. É o que eu falo aqui para você de vez em quando. Quem você era quando Jesus tirou você do meio do lamaçal do pecado. Pense no que vocês eram quando vocês foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento,
Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o forte. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que Deus pode escolher um desses que foram evangelizados ontem para se tornar um pregador da palavra e salvar muitas pessoas para o reino de Deus. Deus pode envergonhar os sábios. O que foi feito ontem, pregar para pessoas que, entre aspas, a maioria das pessoas acha que não querem nada, que não tem mais jeito, que são cracudos, que estão envolvidos com a droga, não adianta de nada, mas adianta porque é poder de Deus. Não é palavra meramente humana, não é sabedoria meramente humana, é poder de Deus. Diga comigo, o poder de Deus transforma. Amém? Ele transformou você, Ele transformou a mim. Por que ele não pode transformar outro? 28. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que nada é, para reduzir a nada o que é. Paulo faz um jogo de palavras fantástico nesse texto. Para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Nós não somos nada, amados. Nós só somos servos do Senhor. Só isso. E isso é bom demais. E quem acha bom demais, dê um glória a Deus aí, meu irmão. Aleluia. E porém, por iniciativa dele, que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós. Isto é, justiça, santidade e redenção. Para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Então, quem quer se gloriar, não se glorie em si mesmo, mas glorie-se no Senhor. Foi o Senhor quem fez isso, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Que texto tremendo, não é? Vamos fechar os nossos olhos e vamos meditar nele daqui a pouco. Vamos pedir ao Senhor para nos iluminar, para nos capacitar. Eu trouxe uma mensagem tão simples, irmãos, mas eu creio que Deus pode fazer grandes coisas porque Ele tem poder para isso. Senhor, nós nos dispomos à Tua ação sobrenatural sobre nossas vidas. Nós dispomos o nosso coração agora. Nós abrimos nossa vida para receber, como diz aquela canção, para receber a Tua palavra, para receber o Teu ensinamento, para receber, Senhor, a Tua orientação. Nós, na verdade, Senhor, precisamos que o Senhor venha nos ensinar sobre a cruz. Nós precisamos que o Senhor venha nos ensinar sobre a loucura da pregação. Nós precisamos que o Senhor venha nos ensinar sobre o que é sábio e o que é louco. Nós precisamos, Senhor, que o Senhor venha nos ensinar essa noite aquilo que nós precisamos aprender, e Tu sabes muito melhor do que qualquer pessoa. Ajuda-nos, Senhor, a tirar lições essa noite para as nossas vidas. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus, e que o povo de Deus diga amém e amém. Amém, irmãos. Quero começar contando uma história. Era uma vez uma menininha que usava uma cruz no seu cordão. Usava uma cruz cheia de brilhantes, uma cruz muito bonitinha, cheia de brilhantes, toda enfeitadinha. E ela gostava muito daquela cruz. E ela passeava de um lado para o outro com aquela cruz pendurada no seu pescoço. Até que certo dia, um homem, um tanto quanto rude, de maneira rude, virou para aquela menininha e falou assim: menina, você sabia que a cruz de Jesus não era tão bonita quanto essa que você carrega aí? Você sabia que a cruz de Jesus não era essa que você carrega aí? Você sabia que a cruz de Jesus foi feita de madeira e não feita com essas pecinhas brilhantes e que tornam essa cruz tão bonita? Você sabia que a cruz de Jesus era uma cruz pesada, era uma cruz grotesca, era uma cruz mal trabalhada, era uma cruz rude? Aí ela falou assim: sabia. E virou para ele e falou assim: e o senhor não sabe que tudo que Jesus toca se transforma?
O senhor não sabia que tudo que Jesus toca se transforma? Jesus tem o poder de transformar tudo através do seu toque. A cruz, ele transformou, que era antes um sinal de maldição, a cruz vazia, que representa aonde ele foi dependurado, virou um sinal de vitória sobre a cruz. Jesus não foi derrotado na cruz do Calvário, Jesus venceu a cruz no Calvário, Jesus venceu a morte no Calvário, Jesus venceu o poder do diabo na cruz do Calvário, Jesus venceu o erro dos judeus na cruz do Calvário, Jesus venceu o escárnio de ser trocado por Barrabás na cruz do Calvário, porque ele escolheu a cruz e ele venceu a cruz. A cruz ainda fala disso. Tudo que Jesus toca é abençoado. Tudo que Jesus toca é transformado. Eu queria que você tocasse em alguém agora nessa hora e dissesse: Jesus vai transformar sua vida esta noite. Jesus vai transformar você em algo mais belo, em algo mais trabalhado, em algo mais bonito, em algo mais caprichado. Você não sabe que tudo que Jesus toca é modificado, é transformado? Tudo é a forma como você enxerga a cruz. Tudo é a forma. O fato, irmãos, é que o texto mostra claramente, Paulo fala claramente que os judeus não aceitaram a cruz, que os gentios, os gregos, também não aceitaram a cruz, não entenderam a mensagem da cruz. Hoje, no século 20, 21, as pessoas, muitas delas também não entendem a mensagem da cruz. Para você ter uma ideia, muitas igrejas se negam a colocar a cruz nos seus altares, nos seus púlpitos, porque acham que é uma imagem pesada, é uma imagem de contra-marketing, anti-marketing. E a cruz não é para se fazer marketing. Ou se é o próprio Senhor Jesus, a melhor fonte dele, a melhor fonte de divulgação, chamando marketing de divulgação. Mas o fato é que o texto mostra, Paulo mostra que os judeus não quiseram. 22, versículo 22 desse texto. Os judeus pedem sinais miraculosos, eles não pedem a cruz. Eles queriam que Jesus fosse um Messias poderoso, eles não queriam um Messias sofredor, um Messias grampeado na cruz, pregado na cruz. Os judeus pedem sinais miraculosos e os gregos procuram sabedoria. Os gregos também não queriam um Deus pregado na cruz, um Messias pregado na cruz. Os gregos, os gentios, e gentios e gregos são sinônimos nesse aspecto. Eles queriam, era que um Deus, queriam um Jesus, um mestre muito sábio, cheio de sabedoria. Queriam um Buda, queriam um Confúcio, queriam uma pessoa que se destacasse pelas suas palavras de sabedoria. E Jesus era extremamente sábio, mas extremamente objetivo. O que ele tinha a falar, ele falava. Vocês lembram daquela passagem onde ele diz: duro é este discurso, quem o pode suportar? E a Bíblia diz que a multidão ia embora, porque o discurso de Jesus era muito duro. E ele vira para os seus discípulos e diz assim: não quereis vós também ir embora? Jesus não tinha papas na língua e também não tinha nenhuma intenção de passar a mão na cabeça de ninguém. Jesus falava o que precisava ser dito. Paulo escreveu esta primeira carta a Coríntios para corrigir vários problemas que tinham surgido entre eles. A igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Era uma igreja onde havia briga entre irmãos, havia divisão, havia orgulho, havia imoralidade sexual, havia discórdia, havia muitos problemas naquela igreja. E Paulo então escreve essa primeira carta tentando corrigir esses problemas, tentando colaborar para corrigir esses problemas. Paulo então tenta corrigir esses problemas falando sobre a cruz. Ele está dizendo que o parâmetro é Cristo crucificado, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Versículo 25.
Ele está dizendo para aquele povo, e o Senhor diz hoje para a nossa igreja, que por mais fortes que sejamos, o Senhor é mais forte que nós, amados. A menor quantidade de força do Senhor, por mais fraco que Deus seja, se bem que Ele não é fraco, mas por mais fraco que você pense que Ele seja, ainda assim a força dEle é muito maior do que a sua. Então deixe Deus resolver aquilo que você não pode resolver. A Bíblia está dizendo que a sabedoria de Deus parece até loucura para os homens sábios, porque a cruz é loucura. Amar uma humanidade a ponto de se entregar por ela é loucura. Você e eu não aceitaríamos ir para a cruz para salvar a humanidade. Mas Jesus teve tanto amor por nós, e Deus amou tanto o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E se você é um desses que tem a vida eterna, erga sua mão aos céus, agradeça ao Senhor e dê um glória a Deus bem forte, meu amado. Ele nos alcançou. Paulo estava contrapondo as contaminações da igreja com a cruz. Paulo estava tratando as contaminações da igreja com a cruz, com o aprendizado que ele tinha tido de Jesus ter passado pela cruz. Paulo dirigiu-lhes a mensagem da cruz, que é o poder. Paulo insistia na pregação da cruz. Vá comigo a 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2, e veja como Paulo é enfático na pregação da cruz. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Perdão, é 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Desculpe-me, é só voltar. Pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Eu decidi que eu não quero saber de nada, de quem tem razão, de quem não tem razão. Eu decidi me basear em Jesus para poder ajudar vocês. Eu decidi ter por base a cruz, Jesus crucificado, para poder alcançar o coração de vocês, para que vocês me ouçam. Eu preciso da cruz. É por isso que você de vez em quando nos vê pregadores aqui dizer assim: Senhor, eu me escondo atrás da cruz do Cristo, a cruz do Calvário, porque a gente não pode, amados, persuadir você. Eu não tenho o poder de manipular você. Eu não quero, não faço e não sei manipular, e nem quero aprender a manipular. Nós aqui dependemos do Senhor, e se não for a cruz, se não for o Senhor, você sai daqui tão vazio quanto entrou. Mas se você desejar, e se você ouvir a voz de Deus, nesta noite, em outra manhã que você vier aqui, você vai sair daqui alimentado e abençoado. E se você tem saído daqui alimentado e abençoado, dê um glória a Deus aí, meu amado. Primeiro ponto é a loucura da cruz. Queria pensar um pouco com você, porque a sabedoria do homem procura humanizar Deus, procura um Deus conforme a sua imagem, a imagem do homem, conforme o desejo do homem, conforme a personalidade do homem, conforme a necessidade do homem. O homem tende a criar uma imagem de Deus conforme lhe convém. Tanto é assim que você ouve frases dessas: por que será que Deus permite isso? Não, eu estou revoltado com Deus. Isso são humanizações dos atributos de Deus. Quando você ouve a seguinte frase: não, eu acho que Deus deveria ter feito outra coisa. Só que se você for parar para pensar um pouquinho, no dia que chove, vai ter alguém que diz assim: graças a Deus porque choveu. E vai ter outro: que droga que choveu, eu não posso ir à praia. Se está calor, vai ter alguém que diz assim: eu adoro o calor porque eu gosto de tomar banho de piscina.
E o outro diz assim: poxa, está calor, eu vou ter que trabalhar o dia inteiro debaixo do sol com uma britadeira na mão. O Deus humanizado, o Deus humanista, ele não consegue agradar ninguém. Ninguém consegue criar um Deus, gênio da lâmpada, que o agrade o tempo todo, porque Deus é indefinível, como nós estávamos falando aqui hoje de manhã. Deus não se define, Deus é supremo, Deus é superior, é Ele quem manda, é Ele quem controla, é Ele quem criou, é Ele quem ainda cria as circunstâncias, Ele domina sobre tudo e todos. Louvado seja o teu nome, Senhor. Então não adianta a gente tentar, e eu sei que você só tem essas tendências em maus momentos, mas nós lidamos dia a dia lá fora com pessoas que querem criar um Deus próprio, como se fossem os gregos da época de Paulo. Querem um Deus do jeito deles, como se fossem os judeus da época de Paulo, querendo um Deus fortão, um Deus todo-poderoso. Você há poucos dias, nessa semana, você viu o feriado de São Jorge. E eu vi na televisão, estava dando o noticiário, e eu vi um camarada que estava com dengue, e ele saiu de casa com dengue para ir na igreja de São Jorge, porque era Jorge. Porque era Jorge. E Jorge é o guerreiro. E Jorge é o guerreiro. Então ele foi lá, mesmo com dengue, porque ele tinha que agradecer as graças alcançadas com Jorge. Já percebeu que todo mundo que curte Jorge tem uma fala assim meio esquisita, Jorge? É tudo meio marrento Jorge, é tudo meio maçaranduba. E o cara estava lá com dengue, mas eu duvido que ele tenha ido trabalhar com dengue. Acho que o patrão dele deve ter visto ele. Tomara. Tomara. Quer dizer que tu estava lá em Quintino, né? Mas Jorge é o Deus idealizado do homem. Um Deus guerreiro que mata o dragão com uma lança. Não é? Matador de dragão. É o Deus idealizado pelos homens, amados. É o Deus forte. Eu estava ouvindo a declaração de um devoto de Jorge também nessa mesma reportagem, e o cara dizendo com o maior orgulho: é o Deus dos policiais, é o Deus dos bandidos, é o Deus não, o santo, é o santo dos policiais, é o santo dos bandidos, é o santo das causas impossíveis. Meu Deus, se o cara é o santo dos bandidos, eu vou correr dele. Mas não é uma incoerência? Tem algum conflito aí, meu irmão? Porque o cara não pode ser o santo do bandido e do policial ao mesmo tempo. O quê? Vamos botar a ordem na casa. Mas é. Porque é um Deus guerreiro, é um Deus forte. Interessante que o seu Deus, que é mais santo do que qualquer santo, seu Deus é santo dos santos. Nós servimos ao santo dos santos. Eles servem aos, entre aspas, santos, mas nós servimos ao santo dos santos. O nosso Deus é um guerreiro que não precisa matar dragão para demonstrar sua força. Ele já destronou o diabo e está guardado para o último dia, o acerto de contas final. Ele é o vencedor, ele venceu a cruz, ele venceu a morte. Aleluia! Aleluia! Jorge tem um dia, o nosso Senhor tem todos os dias nós oramos a Deus, todos os dias nós lemos a palavra de Deus, todos os dias nós falamos com o Senhor, e todos os dias Ele nos protege. Se nós não fomos alcançados por uma bala perdida, não é por causa de Jorge, é por causa de Jeová Todo-Poderoso. Se a nossa casa está sem ser assaltada, é porque o Deus Todo-Poderoso acampa anjos ao redor daquele que os teme e os livra. E se você é um desses, dê mais um glória a Deus aí, mais um aleluia e mais uma salva de palmas a Ele. Aleluia!
Mas isso é loucura para os que não creem. Para eles o que é sábio é fazer uma tatuagem desse tamanho aqui, ó. Botar um Jorge ou um outro pilintra desse tamanho no vidro traseiro dos carros, e o cara fica lá. Para eles a marra é essa. Nós não temos uma figura de Deus porque o nosso Deus é invisível, mas o nosso Deus está lá atrás do carro, nosso Deus está na frente do carro, nosso Deus está do lado do carro, nosso Deus está em cima do carro, nosso Deus está dentro do carro, nosso Deus está dentro da gente, nosso Deus está cuidando do carro vizinho, nosso Deus está impedindo que carros cheguem perto da gente, nosso Deus está afugentando o ladrão da nossa vida. Sem botar plástico. Sem adesivo. Nosso santo é mais santo. O nosso santo é mais forte, amados. Teu santo é forte, o santo de alguém lá fora é forte, o nosso santo é mais forte. Nosso santo é mais forte. Mas isso é loucura. Não pense você que o que para nós é sabedoria, para nós é essa loucura da pregação maravilhosa. Loucura maravilhosa. Para os outros é loucura. Os judeus perderam a mensagem da cruz porque estavam procurando um rei terreno. Estavam procurando alguém que fosse fortão. Estavam procurando um Jorge da vida. Que viesse um Messias em forma de Jorge. Os gregos estavam procurando um Confúcio. Estavam procurando um sábio, um que dissesse palavras bonitas, mas eles perderam. E muitos hoje perdem a mensagem da cruz porque eles tentam fazer com que Deus se encaixe em sua imagem. Um Deus enlatado. Por isso é que é tão importante a igreja sair, amados. Aqui nós falamos uma língua só, quando não é línguas estranhas. Mas é importantíssimo a igreja ir para a rua, evangelizar, levar sopão, levar a pregação da palavra de Deus, porque aí nós mostramos um Deus que não é a caixinha que eles imaginam. Eu não sei se você era assim, mas eu era assim. Para mim, Deus era um encaixotado. Eu achava que todo crente era bitolado. Eu achava que todo crente dava dinheiro para pastor e que todo pastor era ladrão. Alguém aqui tem coragem de assumir que pensou assim um dia? Só vocês? Para mim, crente era tudo bitolado. São as pessoas que não têm cultura. São os coitadinhos da Silva. Não tem cultura. Quem é culto vai para o espiritismo kardecista, que estuda egiptologia. Olha que chique, egiptologia. Mas o que acontece, amados, é que a gente enjaula Deus. E depois, quando você vai tendo contato com pessoas que são o evangelho vivo, porque você é um evangelho vivo, você é um evangelho ambulante. Aonde você vai, é Jesus agindo. E Jesus agindo é o evangelho. Os 4 evangelhos que nós temos aqui escritos na nossa Bíblia são os relatos do que Jesus fez. E hoje, os relatos do que Jesus faz estão na sua vida, meu amado. Estão na sua vida, minha amada. Se você age como Jesus, é um evangelho ambulante. E alguém lê você. Pode ter certeza que as pessoas estão lendo você. Tanto para o bem quanto para o mal. Elas estão lendo cada um de nós. Tanto para o bem quanto para o mal. Mas quando você é um evangelista, quando você realmente é um evangelho limpo, claro, de Jesus, as pessoas começam a perceber: poxa, eu não conhecia um Jesus assim. O Jesus que eu conhecia estava morto e deitado na cruz e eu beijava o pé de Jesus. Para mim eu só via Jesus na cruz, no crucifixo. Mas você está me dizendo que Jesus não está preso no crucifixo?
que ele venceu, que ele saiu da cruz, eu não tenho que chorar por Jesus, pelo contrário, eu tenho que celebrar o amor dele por mim e celebrar a vitória da ressurreição, porque ele morreu, mas ressuscitou. Alguém vê isso em você e começa a pensar: eu preciso entender essa loucura da pregação. Esse cara é doido, mas é legal. Eu preciso entender essa loucura da pregação. Como pode, irmãos, quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Eu espero que muitas vezes, eu já ouvi isso algumas vezes. Como pode ele ter mudado tão radicalmente? Como você mudou? Pessoas dizendo: como você mudou? Eu conhecia você, você é um pé de cana, hoje você é um pé de amor. Eu conhecia você, você não queria nada com o trabalho, você hoje é a primeira a chegar no trabalho. Transformações que o Evangelho faz na tua vida por causa de Cristo crucificado. Um Evangelho vivo, você é um Evangelho vivo, diga um aleluia aí. As pessoas estão lendo você. A sabedoria do homem, entre aspas, a sabedoria só complica o Evangelho da cruz. O Evangelho é simples, mas a sabedoria, a pseudo-sabedoria, ela complica, ela dificulta a mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, esse mesmo texto, versículos 23 a 25, vamos ler lá. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, quanto católicos, quanto indianos, quanto Meixo-sama, quanto Jorei, quanto for, em qualquer religião, seja lá o que for, mas quantos aqueles que foram chamados, ela é a sabedoria, ela é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Amém, irmãos? É essa loucura que nos põe de pé. É essa pregação da cruz. É essa fé na cruz, no Jesus da cruz. Não entenda que eu estou aqui colocando a cruz como um mito a ser deificado. Pelo contrário, estou fazendo sempre menção a Cristo na cruz, ou a cruz de Cristo. É essa pregação, essa fé de que Cristo passou pela cruz por nossas vidas é que nos põe de pé de novo. Ali ele pagou, na cruz ele pagou todos os nossos pecados. Você que está aqui e que está sofrendo, saiba que ele morreu na cruz por você e vive por você. Está sentado à direita de Deus, intercedendo por você. E não abre mão da sua vida. Diga para quem está aí ao seu lado: Deus não abre mão da sua vida, meu amado, minha amada. Deus não abre mão da sua vida. Segundo ponto, o poder da cruz. Que cruz é essa, amados? Interessante é que lá no Calvário, no Gólgota, haviam quantas cruzes? 3. Mas só a cruz de Cristo tem poder. Depois que Cristo foi crucificado, eu já falei isso aqui também, nas estradas romanas, o Império Romano construiu muitas estradas naquela época. E nas estradas do Império Romano, muitos cristãos eram dependurados em cruzes, eram crucificados, às vezes pregados e às vezes somente amarrados, nas laterais das estradas. E então, a um certo momento, se acendia, se queimavam os cristãos vivos ainda, se tacava fogo nos homens vivos, pendurados nas cruzes, de maneira que à noite fazia aquela iluminação de postes de cadáveres. Isso no primeiro século. Logo após Cristo ter morrido e sendo assunto aos céus. É loucura da pregação, mas nenhuma dessas cruzes teve poder.
Pedro foi crucificado, mas rejeitou ser crucificado igual ao seu mestre. Ele não quis ser crucificado de cabeça para cima, para ser crucificado diferente do seu mestre, para não ter o privilégio de ser crucificado igual ao seu mestre foi. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. E Pedro morreu martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Mas a cruz de Pedro não tem poder nenhum. Mas a cruz de Cristo tem. Quando você olha para a cruz de Cristo, tem, porque Cristo é Deus. Pedro não foi Deus. Quero contar uma outra história para você. Um pastor conhecido, durante uma viagem pela Austrália, ele deu o seguinte conselho sobre os métodos evangelísticos das igrejas de lá. Alguns pastores, alguns líderes que estavam junto com ele. Não diga às pessoas sobre a cruz. Isso não funciona. É por isso que tantos esforços evangelísticos falham, porque vocês focam muito na cruz. Basta dizer-lhes que Deus os ama e que tem um plano para eles. Continuou. Basta dizer que Deus os ama e tem um plano para eles, e a mensagem de judeu crucificado, porque a mensagem de judeu crucificado é ridículo para a mente moderna. Porque a mensagem de um judeu crucificado é ridículo para a mente moderna. Dê-lhe palavras de ânimo, passe para algo melhor. Um Messias crucificado é estúpido, mas prometer-lhes a prosperidade, dar-lhes experiências emocionais, dar-lhes autoestima, isso vai fazer encher os bancos da igreja. E é verdade. É a realidade da verdade. Hoje nós temos igrejas cheias de pessoas que querem ser afagadas, de pessoas que querem ouvir palavras de autoajuda, mas nós queremos ouvir palavras de ajuda do alto. Pessoas que não querem ouvir falar de cruz, pessoas que querem ouvir falar de benefícios, pessoas que só desejam ouvir aquilo que dá carinho aos seus ouvidos e não serem confrontadas com as necessidades de que a cruz as chama para cumprir. Porque, amados, evangelho sem cruz não é evangelho. Repita comigo: evangelho sem a cruz não é evangelho. É outra coisa qualquer. Pode ser clube religioso, pode ser uma reunião de pessoas bacanas, mas evangelho sem cruz não é evangelho. A Bíblia sem a cruz não é a Bíblia. É apenas mais um livro de história. História de Israel, história do cristianismo. A cruz, a Bíblia sem a cruz, não é um livro sobrenatural. Ela não é a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você já conheceu a verdade já te libertou. Dê um glória a Deus aí, meu irmão. Sem a cruz, o cristianismo não é nada mais do que um seminário de autoajuda. Nós não podemos viver sem a cruz, porque foi na cruz que Cristo mostrou o seu poder e a sua sabedoria. Eu quero concluir dizendo algumas coisas para vocês. O mundo diz que não é racional, a sociedade diz que não é racional acreditar que uma virgem deu à luz a uma criança. Muita gente diz que isso é mito, que isso é história da carochinha. Muita gente acredita em Papai Noel, mas não acredita na concepção virginal de Jesus. Por incrível que pareça. Acredita em Papai Noel, o que estou dizendo é: ensina os seus filhos sobre Papai Noel. Não é racional que um Deus todo-poderoso deixou a sua casa no céu para se tornar humano. Os homens, os cientistas, os sábios não acham racional
um Deus todo-poderoso, deixar o seu trono no céu para vir se tornar um homem, cuja carne pode ser mortalizada. Mas ele não foi mortalizado. Pelo contrário, foi imortalizado. Não é racional que Deus iria permitir que o seu filho viesse e sofresse a vergonha, desprezo e a morte na cruz. E alguns perguntam: se fosse você, se você fosse Deus, você daria o seu filho? Eu agora há pouco afirmei que nenhum de nós morreria pelo outro, pela sociedade, pela humanidade. Agora eu pergunto outra coisa: alguém de nós daria um filho por isso? Muito menos. Não é racional. E o homem é um ser racional que gosta de racionalizar. Mas a Bíblia, a cruz, é loucura para aquele que crê. É a pregação daquele que crê. É a pregação da cruz de Cristo, é loucura, mas é para aquele que crê. E se você crê, diga um aleluia aí, meu amado. Todas essas coisas mudam, mas há uma coisa que está inviolável: você não pode mudar Jesus Cristo. Tudo muda, menos o Senhor. Você muda. Quantas vezes você já mudou? Quantas vezes eu já mudei? As pessoas mudam, mas Jesus Cristo é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Você crê nisso de todo o seu coração? Então podemos falar isso: Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente será. Amém. Vamos dar uma salva de palmas a Ele? Aleluia! Eu quero terminar, fique de pé, vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos 5, versículos 6 a 8. Eu acho que é só o maior. Romanos 5, versículo 6 diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. Aleluia! Amados, bem baixinho. Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Nós não nascemos santos, não. Nós nascemos com a marca do pecado, mas Cristo já tinha morrido por nós. Amém? Eu quero cantar uma música com você, que é uma música antiga, mas eu creio que muita gente aqui sabe. Eu não sei a estrofe ao certo. Nós vamos tentar aqui cantar juntos a estrofe. Mas vamos cantar primeiro o refrão. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Se eu a ler, eu a vou proclamar. Levarei eu também, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa brotar. Rude cruz se erigiu, até que um dia surgiu como emblema de vergonha e dor. Está aqui no telão, mas eu contemplo, essa cruz, porque nela Jesus
deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo, sim, eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. A segunda estrofe. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Aleluia, me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Só nossas vozes. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Sim, eu amo da cruz, sim, da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei, levarei eu também minha cruz. Levarei a minha cruz, sim, até por uma coroa trocar. Até por uma coroa trocar. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Pois é, irmãos. Paulo usou a mensagem da cruz para tratar a igreja de Corinto. Deus está usando a mensagem da cruz hoje para tratar com você, com a nossa igreja. Amém. Eu não quero ir embora essa noite sem orar por você. Eu quero convidar você que está vivendo dias difíceis. Quero convidar você que está vivendo problemas que só você conhece, que só você sabe o quanto difíceis são. Eu quero convidar você que precisa de uma oração, que precisa de uma resposta de Deus, que precisa da loucura da pregação. Eu quero convidar você, enquanto a gente ouve esse fundo musical, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos impor as mãos sobre você, sobre a sua vida e abençoar a sua vida. Você que está enfrentando uma luta, você não está sozinho. A cruz, Cristo parece que ficou sozinho,
mas Deus fez rasgar o céu de cima a baixo e demonstrou que estava com ele. Então, se você precisa de um toque, precisa de uma oração, saia do seu lugar. Você não tem que ter vergonha de nada, não. Saia do seu lugar, saia rapidamente. Nós vamos orar por você, especialmente por você. Se há alguém aqui precisando de uma oração, esse é o momento. Não tenha vergonha, não. Saia do seu lugar. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Chega mais pra frente, chega mais pra frente. Pastores, diáconos, leva minha vida, leva minha vida a uma só verdade. Pois quando me sondas, vamos orar sobre essas vidas. Senhor, o poder da cruz sobre a vida da tua serva. Senhor, a mensagem da cruz, a cruz que liberta, a cruz que cura, a cruz que modifica, Senhor, a cruz que transforma. Senhor, em nome de Jesus, invade, Senhor, o coração da tua filha com paz. Dá, Senhor, sobre a tua filha a tua bênção, a mensagem da cruz, Senhor, sobre a vida dela. Jesus Cristo, olha, a ama, a liberta, ministra sobre ela a tua paz. Senhor, tua filha precisa ouvir no seu interior, no seu coração, a mensagem da cruz, a mensagem da vitória, a mensagem de que a sexta-feira não ficou no tempo, a sexta-feira foi vencida, a sexta-feira foi vencida e chegou o domingo da ressurreição. Senhor, a mensagem da cruz é uma mensagem de vitória. Então traduz essa mensagem de vitória, Senhor, na vida dos teus servos, em nome de Jesus, Senhor. Abençoa os teus servos, viste sobre eles a tua vitória, Senhor. Viste sobre eles, Senhor, sobre as suas angústias, sobre as suas necessidades mais íntimas, Senhor, mais pessoais. Abençoa os teus servos, Senhor, falando com eles sobre a importância da cruz do Calvário, falando com eles, Senhor, sobre aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário pela vida de cada um deles. Não só salvação, Senhor, mas vitória. Não só salvação, Senhor, mas vitória, saúde, bênção completa, tua bênção completa. Em nome de Jesus, abençoa os teus filhos, Senhor. Ministra sobre a vida da tua filha, Senhor. Abençoa, Senhor, a tua vida. Em nome de Jesus, Pai, que a mensagem da cruz venha sobre ela. Que a mensagem da cruz de cura, de restauração, Senhor, venha sobre a vida desta menina. Em nome de Jesus, Senhor. Abençoa esta menina. Em nome de Jesus. Abençoa tua serva, Senhor. Abençoa tua filha, em nome de Jesus. Que a mensagem da cruz que coloca a todo lugar esteja sobre a tua serva, Senhor. Esteja sobre a tua filha, Senhor. Abençoa, Senhor, e dá vitória à tua serva, em nome de Jesus. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Você que está aqui na frente, preste atenção em mim um minuto. Essa canção diz que nós sabemos que os olhos do Senhor estão sobre nós e nos dão a paz. É essa paz, Raíssa, que toma conta do seu coração. É essa paz, Paulo, que te sustenta. É essa mensagem da cruz, da paz que excede todo o entendimento, da paz que excede toda a sabedoria, da paz que excede todo o raciocínio humano. É essa paz que funciona. Creiam que o Senhor está derramando paz na vida de vocês. Creiam
Creiam que o Senhor vai fazer algo sobrenatural. Creiam que o Senhor tem poder, que a cruz tem poder, e que o Deus da cruz é por vocês. E se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Podemos dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia! Sei que a tua fidelidade leva a minha vida mais além do que eu posso imaginar. Eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua Aleluia. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Obrigado. Aleluia. Jesus. Aleluia. 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 Nós te agradecemos, Senhor, Santo é teu nome. porque Louvado seja o nome do Senhor. sentimos a tua presença aqui neste lugar, Amém. porque saímos do culto desta noite com a certeza de que fomos alimentados pela tua palavra, que é só ela que nos garante, porque é ela que diz que a tua fidelidade é tremenda. Ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Amém. Aleluia. Que diz a tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por essas vidas que vieram aqui à frente, que foram tocadas pelo poder do Espírito Santo, foram tocadas pela força da tua palavra e creram que, se colocarem a palavra em prática, vai acontecer a mudança que necessita. Amém. Aleluia. A vitória vai chegar, a bênção vai ser uma realidade. Amém. Então nós te louvamos nesta noite. Te agradecemos porque a tua presença é visível aqui entre nós. Te agradecemos porque é um privilégio poder estar na tua casa, poder passar esses momentos tão importantes na tua presença. Nos sentimos preparados para os embates dessa semana. Já queremos declarar profeticamente que nós teremos uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana cheia de boas notícias, porque o nosso Jesus não está mais na cruz. Ele é vivo, Ele está vivo e Ele cuida de cada um de nós. Senhor, concede a cada um uma semana de grandes bênçãos, de grandes realizações, Senhor. E se a luta vier, nós estaremos preparados para a luta. Se o diabo se levantar, ele vai se levantar para cair, porque nós estamos cheios da palavra de Deus, cheios da autoridade de Deus, e ninguém vai nos parar nessa semana. Nós vamos avançar para a tua honra e para a tua glória, Senhor. E agora nós oramos que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus, as consolações, a comunhão, a alegria, o gozo, os dons, o fruto
o poder do Espírito Santo estejam sobre todos nós e sobre todo o Israel de Deus espalhado na face da terra. Se você concorda, diga amém.